Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Moisés, no Empreendendo Sempre. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você alguma questão que, não é alguma, mas é uma questão também que eu vejo que impacta muitas pessoas, né? Lógico, que a gente é normal, a gente é de carne e osso, né? E um desses fatores que eu falo é a questão do medo, né? O medo é uma coisa que nos corrói, né? Que nos impede, nos paralisa, né? Muitas das vezes até nos estagna, né? Você fica meio estagnadão, paradão ali, querendo dar um passo, querendo fazer uma caminhada, mas você não sabe se realmente você vai dar esse passo e prosseguir esse caminho, prosseguir essa jornada. Mas uma coisa que eu quero compartilhar com você, que isso aí também já aconteceu comigo, eu também já tive medo, né? Já tive, cara, e não foi só uma vez, foram várias as vezes, né? Mas de alguma forma, esse medo que a gente sente, esse medo que nós temos dentro de cada um de nós, é uma coisa que parece que vai te gerar mais segurança, né? Às vezes você fala, não, eu vou começar a andar de bicicleta, eu tenho que aprender a andar de bicicleta, mas cara, eu vou ficar com medo, então é melhor eu não aprender pra mim não cair, não se machucar, né? Então ali você, tipo, vai te gerar uma certa, dessa insegurança, vai te gerar uma certa segurança pra você, né? Mas, como eu já te disse, eu também já passei por isso, né? E cara, acho que foi um dos passos principais da minha vida, né? Esse medo que eu tive, né, lá atrás, que tipo, foi de virar, de ser empreendedor, né? De ter um negócio próprio, de, cara, começar a fazer algo do zero, do nada, fazer as coisas acontecerem, né? E, cara, isso aí aconteceu também lá atrás comigo, né? Por quê? Porque eu tenho, pra quem não sabe, né, eu sou casado, tenho família, né? E tipo, eu trabalhava, tipo, eu dava o meu melhor, trabalhava 12 horas, cara, 15 horas, trabalhava de dia, trabalhava, virava à noite. Pra quê? Pra poder dar um resultado, não somente dar um resultado com o meu chefe, com os meu patrão, sabe, com meus cargos superiores, mas também para poder dar o melhor para minha família, poder estar ali realizando alguns tipos de sonho. Essa era a maneira que eu pensava, né? Por isso que eu agia dessa forma. Mas quando eu comecei a atuar na área do empreendedorismo, né, quando eu comecei o meu negócio do zero, quando eu abri a minha empresa, cara, não foi fácil. Isso me gerou muito medo, né? Porque quando eu pensava nisso, cara, eu já chegava até a me arrepiar. Cara, será que eu vou conseguir abrir um negócio? Será que eu vou conseguir manter esse negócio? Nossa, tem várias empresas quebrando, tem várias empresas falindo. Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Só que uma coisa que me impactou muito, né? Que um dia eu cheguei em casa e, tipo, era de noite, já tava escuro já, né? E meu filho me chamou pra brincar. Meu filho me chamou pra brincar. E, cara, e era de noite. Esse momento que eu tive, né, eu e meu filho ali, aquilo ali me impactou de muita forma, mas assim, uma forma positiva. E aí eu comecei a pensar, falei, não, eu tenho que fazer algo assim, realmente, eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho que mudar isso, eu tenho que, cara, eu tenho que mudar, de alguma forma eu tenho que mudar. Porque senão eu tô perdendo os melhores momentos da minha vida, né? Não somente da minha, mas assim, da vida do meu filho. Meu filho tá crescendo, não tô acompanhando, não tô perto, sabe? E, cara, tá tudo bem se você acha que se você pensa dessa forma, não, porque eu tenho que dar o melhor para trabalhar, para dar o melhor para minha família, tá tudo bem. Cara, mas quando eu comecei a ver o mundo de outra forma, a enxergar de outra forma, automaticamente a minha vida começou a mudar, né? Porque, cara, é uma coisa que é muito louca, né? É muito louca. E aí a gente foi indo, teve a ideia, sentei com a minha esposa, começamos a conversar. Cara, nos primeiros papos não foi, nas primeiras conversa não foi muito legal, porque tipo, você sai de uma coisa que tá ali certo, uma coisa que já é todo mês, uma coisa segura, pra você ir pra uma coisa que, cara, começar tudo do zero, sabe, sem nada. Mas é aquilo, por isso que eu falo, por isso que vai dar medo, mas uma coisa eu te falo, se eu pudesse voltar lá atrás, lá nesse dia, quando eu tomei essa decisão, que foi na cozinha, sentado na mesa, eu e minha esposa, cara, eu falei, vai acontecer e vai acontecer e vai acontecer. Somente falei isso, vai acontecer, vai acontecer e vai acontecer. E passou alguns dias depois, né, um mês mais ou menos depois, eu cheguei com um papelzinho lá, né, todo animado, feliz. E falei pra ela, compartilhei, falei, aqui ó, aqui tá o CNPJ, aqui tá a nossa empresa, aqui ó, aqui a gente vai começar agora o nosso negócio. E cara, foi, tava ali definindo daquilo que eu queria, né. Mas aí depois, passaram-se alguns dias, eu com aquele papel ali, eu chegava do serviço, olhava ali o CNPJ e dava medo. Novamente eu me dava medo. Mas eu falei, não, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que ter uma ação, porque se eu não tomar decisão e não tiver uma ação, nada vai acontecer, né? E ali a gente começamos, peguei ali as dinheirinhos, nossas economias e começamos a investir, fomos lá,
aluguei uma salinha pequenininha, fomos lá. Me lembro como se fosse hoje, foi num dia da folga dela, né? Eu já tinha saído do meu emprego e a gente começou a andar no centro de São Paulo e tal. E ali eu comecei, sabe, falar os meus sonhos, sabe, as minhas visões, meus planejamentos de vida que eu tinha, né, os nossos negócios, aonde a gente estava. Eu não estava vendo ali naquele momento na onde a gente estava, mas eu estava mostrando para minha esposa na onde a gente ia chegar e tal, muito animado, muito feliz. E cara, foi muito louco, né? Para quem mora em São Paulo sabe, ali, quando você começa a pegar a Avenida do Estado, ali tem sentido centro, ali tem várias lojas de móveis, né, de escritórios, né, pra você chegar no centro. Então ali a gente começou, pegou o nosso carro e tal, e fomos eu e ela e tal. E cara, ali a gente começou, eu comecei a convencer ela, né? E aí foi indo, ela foi ficando animada, ela foi acreditando mais, né? Foi tendo mais perseverança no nosso foco, né? Naquele planejamento que eu tinha, que eu compartilhava com ela. Cara, a coisa aconteceu. Final de semana a gente ia lá pintar a sala que a gente tinha alugado. E, a gente começava... Uma coisa que eu quero compartilhar com você é a seguinte questão. Eu sei que a gente tem que viver o hoje, mas eu sempre vivi o hoje pensando no amanhã. E o que eu quero dizer com isso? Cara, se você está começando hoje, cara, não pensa somente hoje que você está começando, sabe? Pensa no amanhã, como que você vai estar, aonde você vai estar, como que você vai estar, né? Porque foi isso que aconteceu comigo, foi essa colocação que eu tive lá no início, lá atrás, né, de poder sonhar. Eu me lembro que tipo, cara, se você assistir os vídeos anteriores que eu gravei, você vai ver que eu te mostro o meu escritório lá, ó, a imagem do prédio. E cara, essa sacada aí, essa visão eu tive lá atrás, né, quando eu tinha nessa linha pequenininha ali e tal. Só que é o seguinte, eu me lembro que se fosse hoje que, cara, eu abri a página das redes sociais, do Facebook. Cara, eu coloquei uma foto, por incrível que pareça, eu coloquei uma foto, né? E falei assim, cara, essa foto aqui, cara, o meu escritório vai ser aqui, ó, num prédio desse aqui, dessa forma, desse jeito. E cara, eu não sei quando, mas o negócio vai acontecer, vamos chegar lá. E por incrível que pareça, aconteceu, né? Mas assim, não foi do dia pra noite, mas aconteceu, verdadeiramente aconteceu. E por isso que eu falo pra vocês, às vezes essa insegurança que você tá sentindo aí, às vezes esse medo que tá dentro de você, cara, quebra essa barreira, vai lá, dá a volta por cima, faz a ação que tem que ser feita, toma a decisão que tem que ser tomada, porque às vezes esse medo, ele te paralisa, entendeu? Porque essa paralisação é o quê? É a insegurança que você tem dentro de você, mas a partir do momento que você começa a viver os seus sonhos, o seu planejamento, cara, ninguém te segura, nada te impede, porque foi isso que aconteceu comigo lá atrás. E cara, é muito louco, que aí o escritório já estava montado e tal, e aí, cara, história, não é história, é fatos verídicos que realmente aconteceu, né? Isso aconteceu comigo, então isso de fato é verdadeiro. E cara, é muito louco, por quê? Porque às vezes a minha esposa vinha do trabalho dela, ela passava no escritório e ali ela ficava feliz ainda, ficávamos ali trabalhando até mais tarde, até 9 horas, 10 horas da noite, né? E chegar em casa ainda com nossos filhos. E você lembra aquilo que eu te falei lá no começo do vídeo, que tipo, eu queria estar mais tempo com a minha família? Então, tipo, isso estava acontecendo, eu estava sentindo isso, né? Que eu estava ali mais tempo. Às vezes eu levava meu filho pro escritório, às vezes a minha mulher estava lá e com o decorrer do tempo, ela veio trabalhar comigo, né? Ela veio trabalhar comigo. Por quê? Porque as coisas estavam indo, as coisas estavam andando, as coisas estavam melhorando. Mas, assim, a insegurança, eu também tive a insegurança nesse momento de, cara, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Mas a confiança e a determinação fez que chegasse nesse fato, de gerasse essa confiança, essa definição e acontecesse. Por quê? Porque quando você está focado numa coisa, nada vai te impedir. Quando você está focado num ponto, eu tenho um amigo meu que ele fala, né? Ele fala assim que, imagine o seguinte, né? Imagine você viajar, querer viajar, mas não saber para onde você quer ir, né? É mais ou menos isso, né? Você quer fazer algo, mas cara, e aí? Eu quero fazer, mas e aí? O que eu tenho que fazer para isso acontecer? E é isso que está acontecendo hoje no mercado brasileiro, no mercado empresarial. Muitas empresas, muitos micros e médios e grandes empreendedores aí com esses grandes impactos negativos da vida estão deixando essas pessoas aí sem destino, sem rumo, né? Mas essa questão é a questão do medo, né? Esse medo que nos paralisa. Mas foi isso que aconteceu comigo, né? Eu também já passei por isso, eu também tive esse medo, né? E uma coisa eu te falo, sempre assim, uma outra coisa que eu tinha medo também é a questão de medo de velocidade, né, cara? Às vezes, como a gente vem de família humilde, né? Eu lembro até hoje, meu pai tinha
uma Brasília, né? Aquela Brasilinha branca lá. E cara, quando a gente viajava para São Paulo, o que acontecia? Meu pai começava a andar com ela, chegava a andar assim, né? 70, 80 por hora, né? Meu, a Brasília começava a fazer barulho dali. Então assim, isso aí já me dava medo, um trauma que eu trouxe lá da minha infância. Então, tipo, quando eu tava com alguém, algum amigo e tal, os caras começavam a falar, meu, vai devagar aí, vai devagar. Não tô falando que agora eu ando correndo que nem louco por aí, não é isso que eu quero compartilhar com você, mas assim, às vezes são esses pequenos pontos que a gente pode reverter, né? Foi esse medo principal que eu tive no começo, né? O medo de ser empreendedor, o medo de começar um negócio do zero, o medo de não ter resultado, o medo de quebrar, o medo de falir, o medo de perder tudo, né? Então isso eu vejo que, tipo, muitas pessoas têm medo disso, né? Mas uma coisa que eu quero compartilhar com você é a seguinte questão: você tem que acreditar no seu sonho, você tem que acreditar, né, nas suas definições, na onde você quer ir, para onde você quer ir, na onde você quer chegar. Pô, eu quero abrir um negócio, eu quero, um exemplo, não precisa ser, eu quero abrir uma contabilidade, cara, eu me formei na área de marketing, quero abrir um escritório. Hoje existe muita questão de startup, gente. Hoje você pode ter uma empresa. Cara, se esse mundo tivesse lá atrás, quando eu comecei, cara, hoje é muito fácil. Hoje você tem uma startup, você vai lá, se você tem um computador na tua casa, você vai lá, você tem uma startup, você pode trabalhar no mundo inteiro, aí de dentro da tua casa, fazer esse vídeo que nem eu tô fazendo com vocês aí agora, entendeu? Então, hoje existem várias ferramentas que você pode usar para que isso aconteça, né? Então isso mostra o quê? Que às vezes, se você está com medo de começar um negócio, ou se você já tem um negócio já, mas pô, não está tendo resultado, e aí você está com medo de colocar na mídia, você está com medo de fazer um plano de marketing, né? Você está com medo de gerar essa segurança, você está com medo de mostrar sua marca para o seu público-alvo. Isso é muito louco, isso é muito louco. Então isso que eu quero compartilhar com você, essa questão do medo, né? O medo que fica dentro da gente, né? Às vezes você tem medo, mas pô, será que vai dar certo? Será que isso vai acontecer? E uma coisa eu quero te dizer, você só vai perceber isso quando você agir. Por quê? Porque quando você tiver as suas ações, isso vai te gerar medo, mas o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e analisar, e se tiver a segurança, se você estiver seguro daquilo que você está fazendo, ou daquilo que você está falando, haja com perfeição. Por quê? Porque isso vai fazer o quê? A quebra do seu paradigma do medo. E aí as coisas acontecem. Por quê? Porque foi isso que aconteceu comigo, né? Como eu te disse, eu comecei lá com aqueles medo, fui lá, aluguei essa linha, arrumei, foi indo, montei o escritório, foi indo, montei meu negócio, foi evoluindo, fui me especificando, fui buscando mais conhecimento para chegar no dia de hoje e poder estar aqui nesse exato momento compartilhando com você que tem algum tipo desses paradigmas da vida que se chama medo. Então te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.